Boa tarde, pessoal. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos vocês. Agradecer o pessoal da organização. Tá um evento muito legal, muito positivo, bastante gente, bastante palestra de alta qualidade. Está sendo uma honra para mim estar palestrando aqui. Eu sou ex-aluno da FIAP, me formei em 2013 em Engenharia da Computação, e estar de volta aqui compartilhando conhecimento, para mim é uma honra, é uma coisa muito positiva. Vou falar um pouquinho rapidamente de mim. Eu sou formado aqui pela FIAP em Engenharia, sou cofundador e CTO da Liquid, é uma agência de marketing bem focada em tecnologia. Eu estou trabalhando aí com PHP e agora recentemente com Laravel, já tenho mais ou menos uns 13 anos. Desde aquela época que PHP Classes era onda, a gente fazia site em tabela, fazia slider em Flash. E desde aquela época, a gente tem um padrão, principalmente em agência, mas um padrão na indústria web em geral, de fazer aplicações que a gente chama de single tenant, que são aplicações voltadas para um cliente só. Então, você tem um cliente, o cara vai lá, quero fazer um CMS, quero fazer um e-commerce, quero fazer um sistema, é um cliente só, você vai lá, constrói, e todo o código-fonte, todo o funcionamento daquele sistema, ele é para aquele cliente específico. Então, ele é modelado para funcionar com uma pessoa só. Só que o seu projeto começa a dar tão certo que você começa a vender ele para outras pessoas, você tem mais clientes, começa a crescer, e seu projeto acaba se tornando um produto. Então, você tem várias instanciazinhas, várias versões dela, uma para cada cliente. E quando a gente começa a trabalhar com uma perspectiva de aplicações em modelo de projeto e não de produto, a gente trabalha ainda com a mesma arquitetura single tenant voltada para um cliente só. Então, a gente tem todo mundo usando a mesma aplicação, só que cada um está ali no seu terreninho, na sua casinha, completamente apartado. E nada entre essas instâncias é compartilhada, é tudo isolado. Tudo muito bonito. Bom, estou cheio de cliente, está ok, é isso, acabou. Só que, e agora? Preciso fazer atualização de segurança, eu tenho 50 clientes, o que eu faço? Preciso corrigir um bug em vários clientes diferentes, o que eu faço? Eu customizei 2, 3 clientes, tem alguns clientes que desincronizou o código, eu precisei fazer isso, aquilo em clientes diferentes, eu não consigo mais sincronizar. Eu quero fazer features novas para todo mundo, como é que eu faço? Se eu tenho tudo separado, tudo em projetos diferentes. E o espaço que toda essa galera está ocupando, com cópias idênticas, com pequenas variações do código todo. E o custo que isso tudo gera, que eu acredito que é o maior problema. Se eu tenho um custo que cresce de acordo com o crescimento do meu negócio, quanto mais clientes eu tenho, mais custo eu tenho quase como se fosse uma taxa, um imposto para o meu crescimento, e isso não é positivo. Então, usando o mesmo exemplo da casinha separadinha e do bairro, você começa a tentar transformar o modelo single tenant em multi-tenant, só fazendo puxadinho, você vai ficar com uma casa parecendo um puxadinho. E aí que entra o modelo de arquitetura multi-tenant. Você tem uma aplicação só e vários clientes, várias instâncias dessa aplicação dentro de uma estrutura compartilhada, como se fosse um prédio de apartamentos. Então, você tem cada um com seu cantinho, com seus dados, mas todos eles compartilham de um code base, de uma infraestrutura de recursos compartilhada. Então, se eu faço uma benfeitoria no prédio, se eu faço uma benfeitoria na aplicação multi-tenant, ela é propagada para todos os meus clientes, sem distinção. Quando a gente começa a trabalhar com esse tipo de arquitetura, começam a surgir algumas dúvidas, alguns desafios sobre como é que eu vou arquitetar a minha aplicação e como é que eu vou manter ela. Porque não adianta eu querer chegar para construir uma aplicação, considerando toda a aplicação sendo sempre a mesma aplicação, sendo sempre o mesmo padrão. Cada aplicação, cada conjunto de requisitos traz um conjunto de necessidades diferentes. Então, eu separei os desafios em 3 pilares. Data Storage, como é que eu vou fazer para segmentar minha base de dados entre esses tenants? Como é que eu vou segmentar arquivos que eu enviei? Então, meu CMS tem upload de fotos, meu e-commerce tem upload de foto de produto, e por aí vai.
Codebase, como é que vai ficar o código de fonte dessa aplicação, como é que eu vou customizar código para um outro cliente sem interferir nos demais e sem desincronizar ele do Codebase principal, como é que eu vou fazer com update e feature nova. E customização. Como é que eu posso customizar, deixar flexível a customização dessa aplicação e como é que eu permito que novas atualizações não impeçam que pessoas que têm versões customizadas dessa minha aplicação fiquem sem as atualizações. Não tem escolha certa nem escolha errada. Vocês vão ver, tem vários modelos, vários jeitos de fazer. Depende muito do seu conjunto de requisitos, do que o seu cliente quer, da situação que o seu negócio se encontra, sua disponibilidade de recursos, de servidor. Não existe escolha certa ou errada, não tem que fazer desse jeito, esse jeito é o certo. Tem vários modelos de fazer. Falando agora um pouquinho de data storage. A gente tem 3 formatos mais comuns para segmentar uma base de dados entre os meus tenants, meus clientes. Eu posso trabalhar com instâncias separadas, então cada cliente ele tem uma instância própria do sistema de banco, MySQL, Postgres, e seus dados são completamente isolados, a instância do banco é completamente isolada, sem nenhuma conexão entre um e outro. Eu posso trabalhar com bancos de dados separados, e então eu tenho uma instância só, ou um cluster só de MySQL, por exemplo, mas cada cliente tem seu banco de dados, seu esquema de tabelas segmentado. E eu posso trabalhar com banco de dados compartilhado. Então, eu tenho um esquema de banco em uma instância ou um cluster, e todo mundo está na mesma base, todos compartilham uma única tabela de produtos, uma única tabela de pedidos, e a única distinção que eu faço é através de uma coluna que identifica de qual cliente esse dado pertence. Quanto mais para o compartilhado eu estou, mais unificado e uniforme eu tenho meu modelo de dados. Quanto mais isolado eu estou, mais flexibilidade eu tenho para modificar, só que mais overhead de manutenção eu vou ter. Aqui só explicando um pouquinho melhor, então, num banco de dados compartilhados eu tenho tabelas diferentes, mas são sempre a mesmo conjunto de tabelas para todos os tenants, e eu identifico o tenant através de um ID que identifica quem ele é. Se eu tenho bancos de dados separados, eu tenho conjuntos de tabelas separadas dentro de uma única instância ou cluster. Em instâncias separadas, eu tenho cada um dentro do seu quadradinho separado, posso ter servidores diferentes, posso ter instâncias diferentes. Como que a gente escolhe qual modelo? A gente precisa se atentar a 2 principais constraints, 2 principais restrições na hora de decidir qual que é o modelo mais adequado. Custo de construção e manutenção dessa aplicação e o quão flexível ela vai precisar ser ao longo do ciclo de vida dela. Então, aqui, para ilustrar um pouco a curva de custo, se eu começo com um modelo isolado, cada um na sua caixinha, eu tenho um custo de desenvolvimento inicial mais baixo, porque é um pouco do desenvolvimento que todos nós já estamos acostumados a fazer no modelo de projeto. Eu construo um projeto, ele funciona sozinho, com modelo de dados, aí depois eu distribuo esse cara em várias instâncias, em vários bancos. Só que, ao longo do tempo, conforme o tempo de vida da aplicação vai crescendo, eu vou tendo um custo maior para gerenciar e manter esses bancos de dados. Porque eles estão separados, então sempre que tiver uma atualização, eu preciso rodar ela em todas diferentes. Por elas estarem separadas, eu corro o risco de ter uma quebra de consistência, posso customizar um banco e isso começar a quebrar, por exemplo, as minhas migrations na hora de rodar atualizações e por aí vai. Se eu parto de um pressuposto de uma arquitetura compartilhada, onde está todo mundo no mesmo barco, eu tenho um custo maior, porque eu tenho que investir um pouco na construção dessa lógica de separar e segmentar e exibir e restringir acesso dos dados de cada tenant apenas para aquele tenant. Só que conforme o ciclo de vida vai evoluindo dessa aplicação, eu vou tendo um custo decrescente, porque já está todo mundo no mesmo barco, a minha aplicação já está funcionando, já está identificando qual tenant, está conseguindo trazer os dados sem nenhum problema, e aí para eu manter e continuar crescendo essa aplicação, fica mais fácil.
O outro constraint é o de flexibilidade. Então, dependendo principalmente desse item aqui, que é quantas customizações, quantos serviços adicionais eu posso ter em um determinado tenant diferente dos outros, vai ditar o quão mais isolado ou compartilhado eu deveria arquitetar minha base. Se eu consigo prever num modelo de aplicação em que eu vou ter muita customização, eu preciso customizar a funcionalidade, para cada cliente eu vou ter um modelo diferente, às vezes o modelo de negócio de cada cliente é diferente, vai fazer muito mais sentido eu ter um modelo de dados separado, em que eu tenho flexibilidade para criar tabelas adicionais, criar colunas adicionais em tabela e controlar isso de forma paralela. Se eu não vou ter esse tipo de flexibilidade, se o máximo que eu vou ter de customização é visual, ou eu tenho um conjunto de 5 módulos, 5 features, e a única coisa que vai variar é qual cliente tem acesso ou não a cada feature, faz mais sentido eu vir para o mundo do banco compartilhado. Um elemento que acaba trazendo também um pouquinho para o modelo compartilhado é a quantidade de tenants que você tem. Se o custo do modo isolado ele decresce numa taxa menor do que o custo compartilhado, se eu consigo prever, putz, eu vou ter 500 mil tenants diferentes, cada empresa no Brasil vai ter uma instância do meu sistema. Eu ter que manter instâncias isoladas e mundos isolados para cada um desses tenants é muito custoso, tanto pela questão de performance e recurso, quanto pelo valor monetário. As sugestões de uso. Para um banco de dados compartilhado, faz sentido aplicações com pouca variabilidade, aplicações de principal customização visual, trocar uma login, mudar uma cor de menu, e aplicações com alto número de usuários. Não só de tenants, mas também de usuários. Se eu tenho uma aplicação em que muitos usuários estão pendurados em cima de cada tenant, eu corro o risco, na hora que eu vou para um modelo mais separado, de ter problemas de escalabilidade e performance ao longo do ciclo de vida. Bancos de dados separados faz mais sentido quando eu tenho uma necessidade de flexibilidade maior para customização. E esse modelo, o que separa ele do modelo de instâncias separadas, é que eu só posso usar, só me faz sentido usar esse modelo quando a infraestrutura de hosting dessa aplicação está sempre sob a minha responsabilidade. Faz muito sentido também a gente, mesmo tendo pouca customização, vir para cá quando você pretende ter, por exemplo, num aplicativo SaaS, tiers diferentes de consumo. Eu tenho, sei lá, uma capacidade de storage diferente, uma quantidade de usuários diferente, dependendo de cada plano que o meu cliente for assinar. Faz sentido eu separar porque eu tenho um controle maior, mais assertivo disso. E as instâncias separadas é um pouco... é mais incomum, mas faz sentido quando a gente precisa ter uma separação mais ou menos física entre as bases. Pode ser por questão de compliance, pode ser porque o seu cliente ele tem um servidor dele, ou tem um servidor on-premises que você vai ter que usar. Às vezes você tem um modelo em que um cliente consome 90% do seu universo e os outros clientes consomem 10%. Então, você pode acabar trabalhando com um modelo híbrido em que os seus 10% estão aqui e o seu 90% está aqui. Ou quando você quer usar um sistema de banco que não tem uma infraestrutura de monitoramento muito boa, e você quer separar e segmentar e monitorar o consumo de cada cliente a partir do SGDB. Então, faz sentido você ter as instâncias separadas para ter as métricas de consumo e overhead bem definidas. Isso faz muito sentido quando o que você vai cobrar do seu cliente é exatamente o que ele está consumindo, tanto em termos de software quanto em termos de hardware. Então, num resumo geral, como regra geral, na minha opinião, o que deve ditar esse tipo de decisão é flexibilidade, porque todas as outras questões de custo, de escalabilidade, são mais gerenciáveis. Mas se a gente começa a olhar com a questão da flexibilidade primeiro, se eu tomo uma decisão errada,
Se eu vou para um modelo compartilhado e, eventualmente, eu vejo que eu vou ter que customizar muita coisa para alguns clientes, eu vou ter um custo muito grande de adaptação depois. Então, se eu conseguir prever exatamente qual nível de flexibilidade eu vou ter, eu consigo tomar uma decisão mais assertiva. Muito importante, quando você está trabalhando com qualquer um dos modelos, usar muito bem o pattern de migrations que o Laravel traz nativamente, para você manter o seu esquema do banco de dados. Ele funciona quase como um controle de versão para o seu modelo de dados. Então, se você tiver usuários diferentes, clientes diferentes, rodando versões diferentes do seu aplicativo e com customizações diferentes, se eu tiver tudo muito bem escrito, migrations que tem tanto o método de create quanto o método de drop bem implementados, eu não corro tanto risco, embora esse risco ainda exista, eu não corro tanto risco de gerar inconsistência, de quebrar minha base inteira por uma migration que falhou, um problema que aconteceu. E muito importante, você não precisa escolher um único modelo para toda a sua aplicação. Você consegue trabalhar com modelos híbridos. Às vezes você tem partes da sua aplicação que fazem sentido estarem num universo compartilhado e partes da sua aplicação que você pode separar de acordo com cada tenant. E também de pegar clientes que são mais exigentes e trazer eles para um modelo diferente dos seus outros clientes que são mais uniformes. De novo, não tem uma escolha certa, uma escolha errada, vai muito do que você está querendo construir e de quais são seus requisitos e restrições de recursos. Na prática, agora, olhando um pouquinho de código. No modelo compartilhado, um dos formatos mais fáceis de você implementar é usar a maravilha do Laravel, que é as query scopes. Então, você cria uma query scope em que ela aplica um where, restringindo todo o universo dessa query dentro do tenant ID que eu estou trabalhando. Eu tendo essa query scope, eu posso colocar ela dentro de um trait, ou se for para a minha aplicação inteira, colocar em todos os modelos da minha aplicação, falando, olha, toda vez que eu for botar esse model, eu quero que todas as minhas queries desse model usem esse scope. Ou seja, todas as queries que eu fizesse, por exemplo, com o meu model de produtos no meu e-commerce, sem eu precisar fazer isso na mão, controller a controller, model a model, eu já aplico automaticamente a minha condicional de tenant. Então, eu acabo por quase construir a aplicação inteira como se fosse por um tenant só, e uma vez que eu aplico o trait, eu consigo ter essa segmentação já na coluna da tabela. No modo isolado, que a gente tem instâncias diferentes, também no Laravel é muito fácil da gente fazer, porque a gente pode criar uma connection específica para falar do banco daquele tenant, e eu posso configurar o banco específico do tenant, diferente do meu banco principal, e, por exemplo, eu crio uma classe que eu vou usar sempre que eu tiver um modelo de dados que é específico para aquele tenant, e logo quando eu construo o model, eu aplico a connection só para o tenant. Então, nos modelos de dados que eu tenho necessidade de acessar e compartilhar dados, por exemplo, minha própria tabela de tenants, minha tabela de clientes, minha tabela de configurações, eu uso o banco de dados principal. A hora que eu estiver falando de dados específicos do tenant, eu uso o banco de dados do tenant. Isso fica transparente para mim, porque a connection está sendo setada em tempo real. Falando agora um pouquinho de Codebase, o código efetivo, o código-fonte da aplicação, a gente tem no mercado, principalmente, acho que 2 cenários mais comuns. Você tem um cenário em que você tem uma instância, um conjunto de arquivos para todos os clientes, e aí você só tem essa variância de acordo com qual cliente está acessando, mas a base de dados é unificada. E eu tenho um modelo em que eu tenho uma instância por cliente. Quando eu falo instância aqui, imagina uma pasta com, sei lá, um repositório do Git clonado. É um conjunto de arquivos. Não necessariamente a gente está falando de instância de banco. Opa. No modelo de uma instância para todos, ele é muito parecido em termos de critério de decisão de para onde eu vou, mais isolado ou mais compartilhado, em termos de flexibilidade.
Se eu tenho todo mundo num code base só, eu tenho uma quantidade uma margem de flexibilidade reduzida. Só que, em contrapartida, como eu tenho uma única pasta com arquivos, um único conjunto de arquivos, para eu fazer atualizações automáticas de versão de segurança é muito mais fácil. É um repositório, um lugar só para eu fazer. Eu não tenho housekeeping, então eu tenho um lugar só para gerenciar, um lugar só um conjunto de pastas para eu controlar. Só que ele não é muito flexível para customizações. Então, eu não consigo entrar ali na pastinha e jogar um módulo de um cliente específico sem interferir todos os outros clientes do meu sistema. E esse modelo ele é muito mais fácil da gente escalar quando o padrão de consumo de cada cliente é semelhante. Por eu ter uma pastinha só, para eu pegar esse modelo e colocar, por exemplo, ele numa imagem da Amazon e replicar 50 imagens e depois só particionar de acordo com o meu cliente, fica muito mais fácil. Se eu tenho várias pastas, vários modelos diferentes, com conjuntos de módulo, conjuntos de configuração diferentes, eu tenho um housekeeping para fazer isso, para escalar entre mais de uma instância de servidor muito maior. Então, aqui nesse exemplo, como que a gente poderia modelar? Esse cara aqui pode ser um repositório do Git, clonado numa pasta. Essas configurações aqui podem vir direto do banco. E cada um desses domínios aqui pode ser um site no Nginx. Ou, se fizer sentido, mas eu não acho tão produtivo, você pode apontar tudo que cai dentro do seu servidor direto para a aplicação. E no próprio router você pode identificar o domínio e falar quem é o tenant, o conjunto de configurações para cada um. Eu não recomendo esse approach de você jogar isso para dentro da aplicação, porque se em algum momento você precisar pegar um cliente que está consumindo muito e jogar ele para outro lugar, com um site no Nginx é muito mais fácil. Com um site no Nginx eu consigo, transparente para o cliente, colocar uma cópia desse cara para um cliente específico, com customizações específicas, sem mexer na aplicação, sem interferir no universo dos outros. No modelo de uma instância por cliente, eu não tenho mais atualização sincronizada, a não ser que eu automatize. Então, toda vez que eu tiver uma atualização de código para todo mundo, eu tenho que ir em cada uma das pastinhas de cliente e fazer um pull do repositório. E por ter várias pastinhas, vários universos diferentes fisicamente separados, eu tenho um trabalho de housekeeping. Se der algum problema numa migration, se deu algum problema de permissão de pasta e algum procedimento automático falhou, eu tenho que ir lá, identificar e arrumar na mão. E se eu tenho 3 clientes é uma coisa, mas se eu tenho 50, 500, 5.000 tenants nesse modelo, meu custo de housekeeping acaba ficando muito maior. O grande forte desse modelo, naturalmente, é a flexibilidade de customização que eu tenho. Porque eu posso, a qualquer momento, e eu tenho N formatos para fazer isso, mas jogar dentro da pastinha de um cliente um pacote, igual o Isaac na palestra dele falou, eu posso colocar ali um pacote de código custom, com alguns service providers, algumas rotas adicionais, eu crio toda uma feature nova para um tenant específico, sem precisar mexer no código do core da minha aplicação e sem interferir no universo de ninguém. Todos os meus tenants conseguem conviver sem problemas, mesmo que um deles tenha uma experiência bem customizada, bem flexível. Aí, em termos de implementação, um jeito que a gente pode fazer é bem parecido. Eu tenho um repositório Git, o mesmo repositório do core, replicado, clonado em várias pastas. Eu tenho vários env files aqui, poderia ser no banco também, apontando para bancos de dados diferentes ou tabelas diferentes. E eu posso ter, em algumas pastinhas, um custom code aqui, que vai trazer features diferentes para o meu cliente. Os sites em si, eu posso, por eles estarem separados, eu posso ter sites e pools do PHP FPN separados. Então, eu consigo ter um controle de recursos muito mais preciso, mais flexível. Se eu quiser, eu tenho um cliente que está consumindo demais, eu preciso dedicar mais espaço no servidor para ele, ou ele contratar um plano melhor, eu preciso dedicar mais poder de processamento para ele, eu tenho essa flexibilidade aqui. E uma coisa que eu posso fazer, eu posso travar qualquer um dos meus clientes numa versão antiga, se ele não quiser fazer upgrade, ele não gostou da versão nova, ou rodar um piloto com um cliente que está topando fazer um teste na sua versão nova, sem que o universo dos outros clientes se altere.
Num resumo também, para o Codebase também o que mais acaba pegando é flexibilidade. Então, a pergunta que você tem que fazer na hora de tomar essa decisão é o quanto que eu espero de novas features e de flexibilização que cada cliente vai ter na aplicação. Eu espero que, cada cliente vai querer ter um workflow de compras diferente, com gateway diferente, com um monte de coisa diferente que eu não consigo prever antes. Ok, o modelo isolado faz mais sentido. Vai ser todo mundo igual, vai mudar logo, tem 4 features que o cara pode comprar ou não, mas não vai vir muitas. Se vierem mais, eu posso usar essa mesma feature e vender para outros clientes. Faz mais sentido eu ir para o universo isolado. A escalabilidade, eu não vou falar muito de escalabilidade aqui, porque é um tema bem extenso, bem complexo, daria quase uma palestra à parte. Mas nenhum desses cenários necessariamente vai me complicar muito a escalabilidade. Só que no modelo isolado, eu vou sofrer um pouco com isso se eu não prestar atenção no quesito automação. Se eu tiver que, para cada tenant, ter uma série de operações manuais que alguém que tem que sentar lá e fazer, a hora que eu precisar pegar todo esse meu universo de clientes e jogar para 2, 3 servidores ao invés de um só, eu vou ter muita dor de cabeça e muito trabalho. Quanto mais eu conseguir automatizar e deixar o meu processo automático bem consistente, mais eu tenho essa flexibilidade de escalar qualquer um dos modelos sem crise de performance. Agora, o calcanhar de Aquiles da arquitetura multitenant, como a gente já viu, é flexibilização. O quão longe eu consigo ir e de que forma eu consigo fazer com que eu tenha muitas customizações diferentes por cada cliente, por cada tenant, sem impactar meu custo, sem impactar o meu crescimento, sem dificultar meu crescimento. Isso depende, requer muito que você medite, o time do seu produto, o seu cliente, o gerente de projetos, entendam muito bem e pensem com muito carinho, muito critério, o que exatamente vocês querem chegar com essa aplicação, até onde vocês querem flexibilizar, em que mercados vocês vão atacar e que coisas talvez eu tenha que fazer, que modelos de aplicação eu tenha que pivotar eventualmente para que ela dê certo, antes de tomar uma decisão do quão flexível ou não ela vai ser. Quando a gente está falando de variabilidade e customização em arquitetura multitenant, talvez, na minha opinião, é o melhor caso de uso para a gente falar de design patterns. Design patterns, o tal do Solid, o tal do Grasp, que às vezes a gente ouve falar, a gente estuda e não consegue enxergar muito na prática, porque quando a gente está no universo de projetos, cada projeto tem um universo diferente, tem requisitos diferentes, e eu acabo tendo poucas oportunidades, no fundo, de ter injeção de dependência, de ter compartilhamento de código, reutilizar o mesmo código várias vezes, porque cada projeto eu tive que me dedicar muito especificamente a um universo. Quando eu trago isso para o multitenant, eu preciso necessariamente compartilhar recursos e código e universos entre os meus clientes. Eu vou falar aqui algumas coisas legais que dá para a gente fazer. Para configuração, quem já trabalha com Laravel está acostumado a ter uma flexibilidade legal. .env permite que, pastinha a pastinha, a gente customize todas as variáveis de ambiente de uma aplicação. Faz muito sentido quando eu tenho instâncias separadas. Quando eu tenho instâncias unificadas, eu posso jogar toda essa customização para o banco dentro da minha própria tabela de tenants, que vai dizer quem é cada tenant, qual plano que está e por aí vai. Para o Data Storage, quando a gente está falando de customização, é indispensável que eu tenha um critério muito grande em usar migrations. Quem está trabalhando com Laravel também meio que está acostumado com isso, mas não necessariamente usa 100% do que as migrations foram feitas para funcionar, que é de etapas sucessivas de alterações no meu banco de dados, como se fosse um versionamento. Isso faz muito sentido a hora que eu estou trabalhando com flexibilização, porque eu vou ter alguns clientes, alguns módulos que só alguns clientes vão ter, que eu preciso fazer alterações no modelo de dados que todo mundo está usando. E eu preciso ter condições de, o cliente não quer mais esse módulo, ou eu preciso fazer um upgrade de um outro
da aplicação principal sem mexer nas minhas tabelas desse módulo. Se eu tenho tudo isso mapeado e controlado dentro das minhas migrations, com up e com down bem implementados, bem estruturados, eu tenho muito do risco que eu tenho de gerar inconsistência, incompatibilidade, problemas lá na frente, está restrito. Se você não está usando Laravel, todo o framework moderno hoje em dia tem um esquema de migrations muito bom. O Cake tem, o Symfony tem, o Doctrine tem, não tem mistério, é importante usar em qualquer um dos cenários. Para código e funcionalidade, quando quiser customizar o behavior da minha aplicação, sem necessariamente mexer no core, eu posso trabalhar muito bem com eventos. Isso o Laravel também passou por algumas reestruturações e hoje o modelo do Laravel é muito bom de gestão de eventos. Como que ele funciona? Eu tenho, por exemplo, uma transação de negócio, então eu gerei um pedido. Quando o core gerar um pedido, eu despacho um evento falando, cara, criei esse pedido, está aqui os dados do pedido. O framework vai pegar esse cara e vai ver todo mundo que está escutando esse evento e vai falar, cara, tem um pedido novo que foi criado, esse é o pedido, vê o que você vai fazer aí. Então eu posso ter envio de e-mail para o usuário e registro de log, isso aqui pode ser parte do próprio core. Eu posso trazer essa ideia de eventos para dentro do meu core, para organizar melhor o meu código. E eu posso ter, eu tenho um cliente que contratou nota fiscal eletrônica. Então eu vou lá, crio um pacotezinho com um service provider que vai escutar esse evento e a hora que criar um novo pedido, gera nota fiscal eletrônica. Eu tenho um cliente que quer que eu faça também a logística dele. Então eu crio um módulo de tracking, a hora que criar um pedido novo, eu registro uma carga que tem que ser entregue. Posso separar aqui, esse cara aqui é custom code, alguns clientes podem ter, outros não podem ter. Ter ou não ter não vai impactar em quem só está usando o core. E eu posso também organizar dentro do meu core algumas operações que não fazem parte do mesmo domínio através de eventos. Muito parecido com eventos, a gente tem os hooks. Isso talvez é um dos motivos pelo qual o WordPress cresceu tanto e ficou tão flexível ao longo dos anos. O hook ele é como se fosse um evento, só que diferente do evento em que ele dispara e esquece, o hook eu disparo e eu espero um retorno. Então, quando eu estou fazendo arquitetando uma aplicação e eu sei que tem alguns pontos que eu vou precisar customizar, ou que seria legal eventualmente no futuro eu ter isso flexível, eu transformo uma rotina básica e linear num hook. Por exemplo, vou renderizar o menu principal da minha aplicação. Eu chamo esse hook, o gerenciador de hooks vai passar por todo mundo que registrou um handler, né, uma classe capaz de responder esse hook, e para cada um desses retornos eu vou pegando e agrupando eles no meu retorno geral. Então, para o meu core, eu não sei que módulos estão sendo carregados, eu só sei que eu pedi para me darem os itens de menu e eu recebi pedidos, estoque, entregas e configurar frete. Entregas e configurar frete é custom code de um cliente que tem módulo de entrega, mas para o meu core code ficou transparente. No Laravel, o conceito de hook ele é muito bem implementado pelo Command Bus, que você cria um command que, se não me engano, eles mudaram o nome agora para job. Você cria um job, você fala os parâmetros de retorno, e a hora que você dispara o job, você pode pegar o agregado de retorno da execução desse job. Dependency Injection, e aqui realmente é onde eu acho que mais se aplica o mundo do Dependency Injection. Tem muita gente que só entende para que serve quando começa a trabalhar com multi-tenant. Aí eu tenho um cenário também meio que de um e-commerce. Eu tenho um pedido, e esse pedido eu preciso fazer a cobrança. Eu preciso cobrar R$50 do meu usuário. Eu não sei, eu não consigo prever, enquanto eu estou arquitetando a minha aplicação, quantos gateways de pagamento eu vou ter, se vai ser PayPal, se vai ser PagSeguro, se vai ser Pagar.me, se vai ser Stripe, mas eu sei que eu preciso fazer cobranças. Então, o que eu faço? Eu crio um contrato que implementa os métodos as operações que eu sei que eu vou precisar executar.
e eu criei uma implementação concreta desse método, então, desse contrato. Então, eu tenho o contrato do gateway de pagamento e eu fiz a implementação do PayPal. Eu implementei esses métodos e fiz a integração com o PayPal a partir da mesma assinatura. No Laravel e em outros frameworks que tem um container de injeção de dependência, eu registro toda vez que alguém me pedir um gateway de pagamento, eu retorno o PayPal. Aí eu tenho um belo cenário em que eu tenho 3 tenants, todos com core code sem modificações, todos usando PayPal por causa do comportamento padrão da minha aplicação. Só que esse cara aqui, ele falou, cara, eu odeio PayPal, eu quero um nacional, quero que aceite boleto, não quero PayPal, não gostei, faz PagSeguro aí para mim. Eu falei, puta, vou ter que criar um gateway, mudar isso para todo mundo, corro o risco de criar uma implementação e outras pessoas quererem pegar isso para mim, talvez no meu negócio não seja interessante, vou fazer só para esse cara. Então, eu crio uma implementação desse contrato, PagSeguro Billing Gateway, ele implementa esse contrato, só que ele faz a integração, a implementação com o PagSeguro. No Service Provider desse Custom Code, eu falo, quando ele pedir um Billing Gateway, ele não vai retornar o PayPal, ele vai retornar o PagSeguro. Magicamente, transparentemente, para todos os outros tenants e para esse tenant, o código mudou. O behavior mudou sem que eu tivesse que mexer uma linha de código no meu core code. Eu só escrevi esse cara. Para front-end interface, isso já é um pouco mais comum, mas tem gente que não está fazendo, de usar template. A engine de templates do Laravel é sensacional, a Laravel Blade. Se você não está usando, nunca usou, vale a pena ver. Ele trabalha com alguns métodos muito interessantes de você conseguir agrupar views que têm que ser renderizadas uma junto da outra em grupos de views. Então, por exemplo, eu tenho meu sidebar, eu tenho meu content e eu tenho implementações diferentes dele. Eu tenho aqui, por exemplo, a minha view de listagem de pedidos, eu tenho aqui o meu widget de estatísticas, e esses caras, eles vêm parar aqui por causa do meu yield. Se eu quiser, por exemplo, eu quero ter várias widgets diferentes na minha sidebar, eu posso trocar esse yield por um stack. Então, todos os meus códigos que fizeram um push na stack de sidebar, a hora que renderizar essa sidebar, eu tenho todos os meus widgets, um embaixo do outro, que é muito legal. Ainda em front-end, uma coisa que é vital para você customizar front-end é você trabalhar com SAS ou com outros pré-compiladores. Você tem uma flexibilidade muito grande, por exemplo, com cor, com logo, com imagem, com dimensão, podendo você chegar até a customizar o layout inteiro para uma aplicação. Mas se eu tenho um modelo de customização específico e eu quero que isso continue ainda muito fácil para eu desenvolver, que eu continue podendo abrir meu editor e editar tudo num lugar só, sem me preocupar com as 500 mil variações de tenants que eu já tenho, quando eu uso um pré-compilador, fica muito fácil. Eu implemento aqui um arquivo de configuração, com, por exemplo, cores, a imagem da logo. O meu CSS eu uso essas variáveis sem imaginar nas 300 mil variações que esse cara pode ter. E eu aplico esse cara dentro do meu HTML. Na hora de chamar o CSS, para cada tenant diferente, eu posso compilar um CSS diferente, variando o meu input de configuração. Existem hoje, por exemplo, vários pacotes, tem pacotes de Laravel, até bibliotecas PHP que fazem compilação de SAS, de LESS, direto nativo em PHP. Então, você pode criar uma rotina, por exemplo, que quando o seu cliente edita ou quando você tem um cliente novo, ele vai ser provisionado na sua plataforma e você precisa gerar o CSS desse cara, você gera ele diretamente no PHP. Alternativamente, você pode usar o próprio command line do SAS e só passar para ele caminhos diferentes de configuração. E aí, para cada tenant, você acaba tendo um arquivo CSS com toda essa variação de cor, variação de layout. Para a infraestrutura e deploy, só tem uma regra geral que eu acho que vale a pena falar. Automatiza tudo. Tudo mesmo. O que você tiver de procedimento manual, de processo de colocar um cliente online rodando, e você puder automatizar, você automatiza. Tem ferramentas excelentes que te ajudam a fazer isso.
Já falaram, o Ravan falou do Ford, tem o Envoyer, que também é do ecossistema Laravel para deploy, tem o Deploy HQ, se você não está usando o Laravel, que permite que você rode tasks e automatize o processo de deploy sem crise. Fala, putz, preciso fazer esse monte de tarefas antes do meu cliente começar a usar. A gente está falando muito de pacote, de custom code, mas gerenciar isso é difícil. A minha recomendação é de usar muito o Composer, que é um excelente gerenciador de pacotes. Você não necessariamente precisa colocar os pacotes próprios da sua empresa dentro do Packages, que é o repositório central do Composer. Tem o Satis, que faz parte do projeto do Composer, que eu posso ter um repositório próprio da minha empresa com os meus pacotes. Então, eu posso ter todos esses módulos de custom code, módulo de tracking para o meu e-commerce, traqueados com controle de versão, com repositórios Git diferentes, e eu só faço a composição de qual custom code vai para qual pastinha de qual cliente pelo composer.json, que fica muito fácil, muito flexível, e acaba muito com esse problema de housekeeping, de overhead, de manutenção de instância. Vou acelerar um pouquinho aqui, porque já está acabando o meu tempo. Processo de cadastro de clientes, se você está trabalhando principalmente com instâncias separadas, é essencial que você passe já a pensar num script de provisionamento. O meu cliente registrou lá, preencheu os dados no site, clicou em comprar, ou não, é uma aplicação que o cara precisa assinar contrato, o departamento comercial que vende, ainda assim, automatiza. Todo esse processo, criar registro, criar pasta, fazer git pull, instalar as dependências do Composer, gerar o CSS, cadastrar para deploy, disparar e-mail para o cliente, tudo isso, se você automatizar, seu custo de aquisição ao cliente vai cair. Eu não tenho mais, compraram meu e-commerce, eu tenho que dedicar 2 dias da minha equipe de desenvolvimento para subir a instância do cara. Cara, 2 dias é muito caro, é muito tempo desperdiçado que poderia estar sendo gasto com novas features, com melhoria do código. Então, usar automatização para o multi-tenant é essencial para qualquer um dos cenários que você trabalha. Você consegue automatizar hoje praticamente tudo, todo o seu processo. Se você está trabalhando com cloud, a Amazon EC2 e DigitalOcean tem API para você provisionar servidor, Amazon S3 Rackspace Cloud, você tem APIs para criar buckets de arquivos, você consegue gerenciar seu DNS por API, tudo que você vai trabalhar de ecossistema de recurso tem API para você automatizar. Ou seja, para resumir o geral, suas decisões na hora de arquitetar uma aplicação multi-tenant tem que ser orientadas principalmente por flexibilidade. O quão longe eu vou para customizar a minha aplicação. Quanto mais customizável, mais isolada. Quanto mais uniforme, mais compartilhada. Como regra geral, usar sempre as melhores práticas de Solid e inversão de dependência para você ter sempre a possibilidade de, sem precisar mexer no código do core da sua aplicação, customizar behavior, customizar o que vai acontecer quando acontecer um pedido novo, um cliente novo entrou, o cara apagou um registro. Automatize tudo que você puder em termos de provisionamento da aplicação. Isso vai ser provavelmente uma das coisas que mais vai dar retorno financeiro para o seu negócio, para a sua empresa, para a sua equipe. E se apoie muito bem, a gente já viu a palestra de hoje sobre TDD, é primordial a gente ter testes para tudo, tanto do core quanto dos custom codes dos meus tenants, porque pensa que toda vez que eu rodar um deploy, eu estou interferindo com a vida de 500, 5.000 pessoas, que talvez se você estiver trabalhando em instâncias separadas, se der problema em um e o teste não pegar, você vai ter uma dor de cabeça muito grande aí pela frente. Perguntas? Temos tempo para perguntas? Alguém tem pergunta? Opa. 1 e 2. Tá. Ó, vamos dar umas mascarazinhas aqui. Onde foi que levantou a mão? Depois tirar uma foto e mandar pro Cirilo, ele vai ficar feliz. Uma mascarazinha para você.
Tira uma dúvida. Eu já trabalhei das duas formas, basicamente que você explicou. Existe um meio termo onde eu consiga ter personalizar a aplicação para alguns, sem que consiga deixar muito pesado e que eu também não precise separar o código, onde quando houver uma alteração que é genérica, eu tenha que, em cada um dos meus clientes, fazer essa alteração, e alguma coisa que eu possa limitar. Alguns usuários compraram um determinado serviço e outros não, mas isso existe no meu sistema como um todo. Existe um meio termo? Existe. Você volta ali rapidinho? Até lá. Se você pegar o modelo... Vai muito de qual a sua maior preocupação. Se a sua preocupação é ter várias pastas diferentes, você tem algumas alternativas. Opa. Falando aqui de código, Codebase. Você tem algumas alternativas. Se a sua preocupação é de não ter várias pastinhas e ter todo o overhead de fazer isso, ou você traz mais para cá e você limita a quantidade de customizações. Então, eu mapeio, toda vez que eu fizer uma feature nova para um cliente, necessariamente essa feature, talvez eu não venda ela para outros clientes, mas ela vai fazer parte do meu core. Eu posso fazer isso, e aí, por exemplo, na minha rotina de booting da minha aplicação no Laravel, eu não ligo alguns service providers que eu não quero. Então, o cara não comprou o código de tracking, mas eu coloquei no core, eu só desligo a flagzinha lá, eu não rodo mais o service provider do módulo de packing. Se a sua ideia é ainda assim ter um pouco mais de distribuição, o que você pode fazer, e também é um dos grandes argumentos para esse modelo, é trabalhar mais com microserviços, que você pega pedaços menores da sua aplicação e deixa eles trabalhando de forma independente. Então, por exemplo, eu tenho um core que é compartilhado, que o universo de features dele é mais restrito, só que eu tenho vários serviços que interagem com esse core, que podem operar nesse modelo, por exemplo, de implementar os módulos adicionais que eu quero para cada cliente. Então, não necessariamente eu preciso, na hora que eu estou trabalhando com core, ainda assim ter que... eu tenho 50 mil clientes e eu atualizo o core todo dia. São poucos que vão customizar. Então, realmente não faz muito sentido eu separar para todo mundo. Faz sentido eu pegar tudo que é compartilhado e usar o modelo compartilhado, e as pequenas features que forem mais distribuídas, eu tentar trazer isso para serviços apartados. Eu posso usar, e com o Laravel fica mais fácil, por exemplo, eventos, hooks, jobs e comandos entre aplicações diferentes, através de enfileiramento. Eu posso, por exemplo, toda vez que eu criar um pedido novo, eu disparo um evento e eu coloco esse evento numa fila. Então, não necessariamente o meu core code, alguma coisa que vai estar registrada na aplicação, que vai cuidar desse pedido. Mas eu posso ter um microserviço, por exemplo, de tracking, que vai receber esse evento e vai tratar ele. Diga. Eu fico pensando, se eu tiver uma aplicação que é multi-tenants, né, onde cada tenant tem a sua base de dados, quando eu for criar as migrations, eu vou ter que passar, né, uma migration nova, uma atualização na base que eu tive, eu vou ter que passar por cada tenant e executar, né, aquela alteração. No caso de eu ter um novo cliente, eu não posso rodar as migrations por conta de um novo cliente, né? Eu vou criar o registro do tenant, mas e a estrutura base? Se eu rodar as migrations, ela está alinhada com todos, né? Está passando por todos os tenants. Como que eu posso, a melhor forma de tratar isso? Quando você usa migration, deixa eu passar lá para as migrations. Na maioria das vezes, quando você faz uma migration, você está trabalhando com um projeto que ele é para um cliente só, você tem geralmente muitas migrations de criar tabelas. A ideia das migrations é que toda vez que você tiver uma pequena alteração, você jamais faz essa alteração direto no banco, você cria uma migration para isso. O que acontece é que quando um cliente novo se cadastra, ele vai rodar as migrations desde a primeira. Então, por exemplo, eu criei minha tabela de pedidos, aí eu coloquei um campo de foto, aí depois eu tirei um campo que não tinha mais. Migration a migration,
eu vou rodando até que eu chego num estado que é o mesmo estado que todos eles têm, que é o estado final das migrations. Se eu nunca mexo no banco sem estar apoiado em cima de uma migration, sempre, se eu rodar todas as migrations para todo mundo, em tese, todos vão estar na mesma etapa. O que pode acabar acontecendo, e isso uma deficiência desse modelo, é de sua aplicação já tem tantos anos, já passou por tantas coisas, que você tem, sei lá, 200 migrations para rodar para cada cliente novo. E aí o que você pode acabar fazendo é aplicar esse modelo novo, esse modelo mais consolidado, e criar uma migration nova para ele, e você indica para a sua aplicação que você não vai mais rodar aquelas migrations anteriores, você vai rodar dessa aqui para frente, para os novos clientes. Na hora que você vai rodar, por exemplo, o PHP Artisan Migrate, você tem alguns parâmetros que você fala, eu só quero rodar desse batch para frente, e aí o batch anterior ele deixa de rodar. Então você pode resolver esse problema. Mais alguém? Alguém tem mais alguma? Não, melhor, porque é por causa do coffee. Por favor, depois, porque senão a gente está fora do horário. Pega ele no coffee break agora, senão a gente vai entender muito, tá? Uma salva de palmas aí para os palestrantes agora.